Fala aí, meu amigo. E aí, meu amigo Gilberto, como é que você Rapaz, tá? cara, bom demais. Muito feliz de estar aqui com vocês. Essa galera linda aí. Faz só um resuminho aí de quem você é. Tipo assim, para quem não te conhece, se Uhum. apresenta aí, fala seu nome, sua idade, se você quiser, o que que você faz atualmente. Tá É, bom. faz uma biografia do Instagram aí para nós. Então, para quem não me conhece, eu sou o Gilberto. Eu tenho, acredite se quiser, 28 anos. Sou casado, realmente casei novinho, casei com 21 anos. Tenho um filho de 7 meses e meio, Benjamin, lindo, a cara do pai. E Ai, eu ai. adoro. Eu sou pastor de dedicação exclusiva do Ministério Sal da Terra, hoje na Igreja Sal da Terra Centro-Oeste, né? É, eu já estou como dedicação exclusiva há 5 anos de Benção. ministério, né? Não de ministério, né? Mas assim, de dedicação exclusiva há 5 anos. Eu me converti em 2009 e aí de lá para cá, assim, foi uma transformação total na minha vida, porque eu não sou de família de berço cristão, né, que o pessoal costuma dizer. Converti num acampamento e dali para frente Deus começou a transformar minha vida. Eu já antes de converter, eu já era ligado à música, né? Eu tinha uma banda de rock na época Ó, lá, a gente tocava que a galera chamava de emocore. Eu sou da época do emocore. Não sou por da isso. época do. Não sou adepto à época lá dos calça colorida, que já era outra vertente. Eu era mais da parte do emocore lá mesmo. Aí, como eu já tinha uma história, eu já era ligado com música. E é engraçado porque, assim, eu tô escrevendo um material lá de discipulado, né, para nossa igreja. E aí eu lembrei de uma história que, tipo assim, quando eu converti, uma das coisas que foi muito forte para mim é que eu criei uma aversão a tudo que eu tinha antes. Então, por exemplo, os amigos que eu tinha, as coisas que eu gostava de fazer, os lugares que eu frequentava, eu criei uma aversão muito grande a essas coisas. Então, eu entrei numa outra bolha, assim, sabe? Que me afastou das Uhum. pessoas, me afastou dos amigos. Que naquele momento talvez tenha sido saudável, porque talvez se eu tivesse ficado Uhum. lá, com muito contato, talvez eu não teria tido a história que eu tive até aqui. Acaba Mas, que os ambientes mudam, né, que a gente frequenta. é, é. Mas era um medo, assim, também de comprometer, de comprometer aquilo que eu estava crendo como santidade, entendeu? Aí até esse dia eu Hum. estava lendo um livro do John Stott e ele diz uma frase interessante, que o nosso desafio é não comprometer a nossa santidade fugindo do mundo, e não preservar a nossa santidade fugindo do mundo e nem comprometer ela se corrompendo com o mundo. Então é um grande desafio, né, cara? Porque assim, a gente tem que viver no mundo, a gente tem que conviver com as pessoas, mas sem deixar com que isso comprometa a nossa santidade. E naquele momento eu criei uma versão, mas ao mesmo tempo era a forma que eu tinha assim, de lidar com as coisas da igreja. Que eu cheguei na igreja, eu não conhecia nada da Bíblia, não sabia orar, sabia nada. Esse negócio de crente era uma novidade para minha cabeça, mas eu queria Jesus, eu queria conhecer e tal. E uma das formas que eu fui me encontrando mais naquele primeiro momento foi através da Bíblia, até que eu fui amadurecendo em outros aspectos, conhecendo mais a Bíblia, a oração, muitas práticas assim que foram fazendo parte da minha vida e que foram me fazendo crescer. Mas a música foi um instrumento poderoso de Deus assim para transformar a minha vida, né? Oh, mas você podia cantar uma música aí pra gente Bora? é, Vamos lá. dar uma esquentada. A viola pronta aqui. Você podia cantar nome sobre todo nome. Vamos sobre o vamos lá. Vamos lá. Ele venceu a morte, ele revelou a vida, e nos ensinou o caminho pra luz. Canta aí comigo, vai. Pelo teu sangue derramado, nós somos reconciliados. Agora somos livres pra viver por ti. Essa parte é bem fácil. João 3,16 diz assim, vai. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus seu
para que não pereça e tenha vida eterna. Jesus, nome sobre todo nome, seja o nome de Jesus. Nós cantamos Jesus, nome sobre todo nome, te exaltamos. Aquela assim, ó. Eu sou o que Jesus quer que eu seja, eu vou. Aonde Ele quer que esteja, eu dou a minha vida só pra te adorar. Eu sou o que Jesus quer que eu seja, eu vou. Aonde Ele quer que esteja, eu dou a minha vida só pra te adorar. Vou anunciar a sua fidelidade, que na cruz Ele nos salvou com seu amor. Pela graça nos deu a salvação, o seu perdão, misericórdia que se renova pela manhã. Pagou um alto preço lá na cruz, o meu Jesus se entregou. Jesus, tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Oh, massa demais, mano. E essas músicas aí, você que escreveu? Foi. Essas duas são minhas. A Pela Graça foi a música do CD que a gente gravou em 2017. Eu sou péssimo com data, vou tentar lembrar. 2017, no CD Inspiração, que foi quando surgiu o projeto Essa Adoração, né? A gente sempre, na igreja, sempre teve, no Ministério Sal da Terra, sempre teve uma história bacana com música, né? A gente teve, o Ministério Sal da Terra surgiu de uma banda que chamava Sal da Terra, e aí, de lá pra cá, muita coisa aconteceu, banda chamada Davi, Comunhão, que aí teve 1, 2, 3, 4, sei lá, um tanto, Sonhos e Visões, Ok. enfim, teve muita coisa. Antônio Rosa, que aí já o Antônio Rosa veio, participou lá da banda chamada Davi, depois foi Sonhos e Visões, aí depois agora como o projeto Antônio Rosa, Dani Fer, enfim, tantas coisas, né? Muita coisa bacana. E em 2017 a gente criou esse projeto Essa Adoração, que na verdade o Essa Adoração é o nome, o nome da área, né, de música que nós temos na igreja. Então, todas as áreas, a gente adotou o S lá, tipo assim, S Kids, S Adoração, S Casais, enfim. Aí ficou S Adoração, gravou, pôs o negócio e ficou. E aí, lá em 2017, a gente gravou esse projeto, Inspiração, que aí veio a música Pela Graça, né? E aí, o nome, sobretudo, o nome é do CD do outro ano, 2018, que aí é, inclusive, a música tema do disco lá que a gente fez. A música assim, cara, nossa, solteiro, alguém mandou aí, ó, o Yuri mandou, tipo, os solteiros, na época lá, criou um projeto que era Single Breath 2, tipo assim, sozinho de Breath 2, que aí juntava os solteiros lá, e aí tinha um trabalho com essa galera lá, enfim. Mas é bem isso mesmo, tipo, tudo é esse lá. Vamos ter que criar um desse lá na igreja também. Ai, ai. Como é que funciona? Você sempre escreveu música? Quando que foi que você percebeu que você dava conta? E como é que isso entrou na sua vida, assim? Porque as músicas, além de você conseguir escrever música, as músicas são boas, o que não é fácil. Valeu, mano. Cara, feliz assim de vocês gostarem, ver a galera aqui cantando as músicas e tal, curtindo as músicas, isso pra gente é muito bacana. Cara, como eu te disse, antes de converter, eu já tinha uma história com música, eu tinha uma banda de escola, com amigos.
A gente tocava na escola e tal. E lá naquela época, a minha história com música é o seguinte: eu era aquelas crianças que não tinha ninguém na família com música, mas eu via programa de auditório, tipo assim, Raul Gil, Faustão, eu vi que o povo que ia lá naqueles programas de auditório cantar, e eu pegava o controle da televisão e ficava imitando, via os cantores na televisão, e eu ficava lá achando que eu era um artista na frente da televisão. E aí, minha mãe deu um violão pro meu irmão mais velho, meu irmão tem 5 anos, é 5 anos mais velho que eu, e meu irmão nunca deu muita moral. Um dia eu pedi o violão para ele. Ele me deu o violão, eu comecei a barulhar, barulhar e começou. Aí, quando entrei no ensino médio, eu levava esse violão para a escola e ficava tocando sertanejo, juntava a galera, que é a cor de escola, assim. E aí um grupo de amigos lá, eles queriam montar uma banda de... Eu tocava sertanejo, sertão, moda de viola, essas coisas, imagina. Esses amigos me viu e começou a falar, e queria montar uma banda de rock, tinha tudo na banda, não tinha vocalista. Ele chegava pra mim, cara, você não topa fazer vocal, não? Banda de rock. Eu falei, cara, eu toco sertanejo, nada a ver, o que tem a ver eu com isso? E os caras acabaram me convencendo, a gente começou esse projeto lá na época, e esses caras começaram a fomentar a gente, ó, vamos escrever, vamos compor, vamos fazer nossas próprias músicas autoral, vamos pro estúdio gravar. E a partir daí eu comecei a compor. Cara, eu já compus muita coisa ruim, muita coisa que para ser ruim não presta, porque para ser ruim tinha que melhorar demais. Mas eu sempre compor, eu coloquei isso, cara, eu quero compor, eu quero colocar aquilo que eu acredito como forma de música. E comecei, cara. Então, assim, já tem isso. Eu tô te contando a história que começou lá em 2007, desde 2007 eu tô compondo. Então, às vezes a gente pensa assim, eu recebo muita gente assim, às vezes me manda, a pessoa tá lá, recente agora aconteceu isso. Alguém que não é músico, que não é nada, tipo assim, escreveu um texto lá e me mandou, falou assim, ô, Deus me deu isso aqui e tal, vê se você transforma isso aqui em música. E não é tão simples assim, né? A composição, a gente costuma dizer que é uma arte, assim como tocar um instrumento, assim como uma profissão que você aprende, que você desenvolve, que você vai criando habilidades, que você vai compreendendo os detalhes, o que dá certo, o que não dá. É, é assim também com a composição, né? Entendeu? E quando você vai escrever, assim, você tem um norte? Tipo assim, eu já sei que o meu jeito de escrever é esse. O que você costuma fazer? Você pega de algum lugar, você costuma, sei lá, olhar na Bíblia, ou Deus te dá e aí você começa a colocar no papel, ou então você já vai tocando. Como é que é mais ou menos o esquema no começo, assim, para a música sair, o esboço? Aham. Então, composição para mim, no meu caso, é intencional. Eu paro para compor. Então, por Hum. exemplo, em alguns momentos, eu já, tipo assim, por exemplo, no meu celular, agora não dá nem para mostrar para vocês que eu tô usando o celular aqui, mas, por exemplo, se eu pegar meu celular aqui e mostrar para você no gravador de áudio, às vezes eu tô andando na rua e vem uma melodia legal na minha cabeça. E o que eu faço? Eu abro o gravador e gravo lá, nananã, tipo assim, nananã, nananã, e gravo, deixo aquilo registrado, porque daqui 2 segundos eu vou esquecer. Se eu não gravar, eu esqueço. Então, às vezes, vem só a melodia, depois eu paro, aí eu começo a escrever, às vezes alguma coisa que tá forte no meu coração, a meditação. Como eu te disse, a gente tenta compor muito em cima do que nós estamos aprendendo no ensino da nossa igreja. Então, por exemplo, agora na pandemia, Deus me deu uma canção, até a gente lançou uma prévia dela, um ao vivo, de uma live que a gente fez, a gente lançou no nosso canal, se procurar depois lá, chama Lugar de Refúgio, que é uma música que Nossa. Deus me deu na primeira série que a gente fez, quando a gente começou com o culto online, que a pandemia estourou, foi uma música de uma palavra que a gente estava meditando lá na primeira série, que é o Lugar de Refúgio, que é em cima de Isaías 43. Então, se você ouvir a música, você vai ouvir Isaías 43. Nome sobre todo nome é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pela graça, se você for analisar, para mim uma das letras mais profundas teológicas que eu tenho, falar da graça de Deus, né? Que vós sois salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhum de vós se glorie, né? Fala da misericórdia de Deus que se renova todas as manhãs.
fala de... na época lá, eu lembro que a gente tinha uma galera aí fomentando um movimento, a gente chamava de geração eleita. A gente falava muito assim, eu via muito pessoal falar assim, cara, toma cuidado com a música que fala muito eu. E aí, uma das coisas que Deus falou muito comigo é que é o seguinte, quando o eu fala de mim, realmente é um problema, eu falando de mim mesmo, né? Mas agora, quando eu falo do meu compromisso com a cruz de Cristo, quando eu falo do meu compromisso com Jesus, as coisas ficam diferentes. Então, é intencional quando eu digo, eu sou o que Jesus quer que eu seja. Eu vou onde Ele quer que eu esteja. E eu dou a minha vida para adorar. Então, é uma confissão de fé. É eu fazendo um compromisso com aquilo que eu creio, entende? Então, cara, não tem muito assim uma fórmula má. É claro que é o seguinte, falar assim, não tem uma estratégia, eu não penso, eu estudo composição, eu estudo o estilo de música que eu quero compor. Para gravar a música, porque aí já É outro caminho. é outro esquema. Como é que funciona a gravação? Porque às vezes as pessoas não imaginam o trabalho, o tempo que tem que ser gasto para a música chegar e ficar ali com 3 minutos. Né? Como é que funciona esse processo de gravação? Dá uma resumidinha aí pra gente. Tentar ser mais rápido nas respostas. Mas assim, cara, o que acontece? Depois da música composta, ela não está finalizada. Então, por exemplo, em alguns casos, algumas músicas que eu fiz, eu entrego para o produtor, que é o próximo passo, que é o cara que vai produzir, que vai fazer os arranjos, que vai pensar na música como na música final. Vai entregar a música final. Esse cara, ele vai trazer uma outra perspectiva para a música. Então, por exemplo, em algumas músicas, eu compus, achei que estava legal, entreguei para o produtor e ele falou o seguinte, cara, essa parte aqui ó, você tem que escrever de novo. Por quê? Por isso. Não está encaixando a melodia, essa harmonia não ficou legal. Por exemplo, eu ajudo muito hoje o pessoal da nossa igreja, pela experiência, a pouca experiência que eu tenho aí, mas eu tento ensinar algumas pessoas lá da igreja que estão começando a compor também. Então, às vezes as pessoas... Outro dia uma menina mandou uma música dela para mim, a música estava legal, estava bacana, mas o que ela estava entendendo como refrão, ela não parecia como refrão, faltava o refrão. Então, eu ajudei ela a construir um refrão para a música. E aí, vai pro produtor, e aí esse é um momento, cara, que geralmente banda acaba, vai pro estúdio, cara, geralmente, eu escutei isso há muitos anos atrás, cara, isso não tem maior verdade. Banda ou ministério, qualquer cantor que vai pro estúdio, é a primeira prova de fogo se o cara vai continuar com música ou vai abandonar tudo. Porque, cara, se o cara não tiver maturidade para primeiro escolher um produtor que vai compreender o que você está querendo, mas que, acima de tudo, em alguns aspectos, vai te confrontar também para que a sua obra fique cada vez melhor, a pessoa não dá conta. E aí é o problema, porque o produtor fala o seguinte, ó, você tem que ir para esse caminho. E a gente acha que não, Deus me deu assim, o negócio tem que ser assim e não vai mudar mais. E a gente fica meio cego, assim, nesse aspecto, sabe? Então, ter um produtor legal é muito importante. Eu tenho a honra de dizer que tem um cara assim que, cara, é fantástico nas ideias. Alguns momentos assim eu já não concordei muito na opinião dele, mas depois eu fui ver o resultado final e ficou assim, me surpreendeu. Mas aí, tipo assim, aí você tem que ter um conhecimento um pouco mais técnico também. Porque, por exemplo, você vai gravar, você canta livre. Quando você vai para o estúdio, você tem que cantar com um clique, com um metrônomo. Você tem que criar aqui, principalmente música, aí o cara tem que saber fazer arranjo. É uma escola, cara. É uma escola. Você vai pro estúdio, você tem que estar disposto a aprender muito. E entender que, assim, tudo que você está fazendo ali, ela pode ser melhorada. Entendeu? Por mais que às vezes você não vai entender muito bem disso, mas... E, assim, tá disposto a colocar dinheiro, porque, infelizmente, não cai do céu. Custo é alto. Principalmente nos dias de hoje, cara. O custo de estúdio hoje é alto. Para você ter um material legal, bacana, o custo é alto. Mas só contar, eu estava antes aqui mais cedo aqui, orando e pedindo a Deus assim, e Deus me lembrou de uma situação que um tempo atrás, estou falando de música, Ministério Louvor, um irmão que estava com a gente, e aí ele foi descoberto uma situação de pecado, e aí eu fui lá tratar a situação, entender e tal, o irmão arrependido e tal. Eu falei, beleza, tá arrependido? Então vamos caminhar juntos, mas por uma questão até para não te expor, eu vou te tirar da escala por um período,
e a gente vai caminhar junto, eu quero você junto comigo no meu pequeno grupo, vamos caminhar, vamos seguir daqui para frente. O que passou, passou, aconteceu, a gente não muda, mas vamos tentar trabalhar para uma vida diferente. E aí, o que acontece? Esse irmão concordou, ficou tudo certo, mas passou, cara, e ele desapareceu. Não me atendia mais ligação, não respondia as minhas mensagens no WhatsApp. E depois de um tempo eu encontrei com esse irmão e eu falei, cara, e aí, o que aconteceu? Você sumiu, não me atende, não me responde. Ele falou, cara, a gente conversou aquele dia lá, mas você sabe como é que é, né, cara? Aquela sede por tocar, aquela sede que a gente tem. Você sabe como é que é, música e tal. E aí, cara, naquele momento Deus me deu uma palavra para aquele irmão e eu queria compartilhar isso aqui. Eu disse para ele o seguinte, eu falei assim, cara, nunca deixa que a sua sede por tocar seja maior do que a sua sede por Deus. Nunca deixe que a sua vontade de tocar bem o seu instrumento, de cantar bem as músicas que você canta, seja maior do que a sua vontade de fazer a vontade de Deus. Porque eu acredito, meu amigo, que isso é o que tem destruído muitas pessoas, que por melhor instrumentistas que sejam, por melhor cantores que sejam, essas pessoas não têm a mesma sede ou a mesma vontade que tem por tocar bem seu instrumento, de cantar bem, de viver segundo a vontade de Deus. Então, o que mais importa para as nossas vidas, ainda que eu não cante muito bem, ainda que eu não toque muito bem, ainda que eu não saiba compor nada, que eu viva o resto da minha vida cantando música de outras pessoas, mas que o prazer dos nossos corações seja em viver conforme a vontade de Deus. É isso que vai fazer com que o nosso ministério seja bem-sucedido, que as nossas vidas sejam bem-sucedidas, que é viver conforme a vontade de Deus para cada um de nós. Amém? Então eu queria deixar essa palavra final aí. Vamos de música, né? E aí, galera não pediu música, ó. Como é que nós vamos fazer? Não, assim, realmente é isso que mais importa, porque assim, quando a gente até vai colocar pessoas no louvor, lá na igreja, a gente explica para a pessoa, fala, mano, deixa eu te falar, você está entrando pro louvor, mas antes você participou da igreja. Então, não é tocar, não é tipo chegar aqui e se eu estou escalado eu toco, se eu não estou escalado eu nem venho. Não. Antes de tocar, você tem a igreja, você tem as suas responsabilidades, você tem a sua célula, você tem a sua vida com Deus, você tem a sua família. Então, assim, a hora que você chega lá para tocar é a última coisa. Porque tudo que vem para trás é muito mais importante do que subir no palco e tocar. Então, realmente, a gente precisa entender isso e levar a sério, principalmente no Ministério de Louvor, que é um ministério muito visado, que todo mundo quer participar, né? Mas às vezes as pessoas querem pela motivação errada, né? E não justamente isso que você falou. Eu quero muito tocar, mas eu não quero pagar aquele preço, né? Quer se comprometer com a obra de Cristo, né? Verdade. Vai. Rendidos estamos ao Senhor, adoramos o teu nome, o teu povo se alegra e a ti cantamos. Rendidos estamos ao Senhor, adoramos o teu nome, o teu povo se alegra e a ti cantamos. Tu és Senhor, Jesus é o centro, só tu és digno de todo louvor. Diante de ti todos os povos proclamam que tu és o Rei. Rei de tudo que há, para sempre o nosso Rei. Em nosso teu reino está, para sempre tu és o Rei. Tudo que há, para sempre o nosso Rei. Em nosso teu reino está, para sempre tu és. Batam palmas todos os povos e cantem a Deus com voz de alegria. Batam palmas todos os povos, celebrem o Senhor. Tu és o Rei. E de tudo que há, para sempre o nosso Rei. Seu reino está, para sempre tu és Rei. Canta outro.
Ele veio como uma forte chuva e agora está sobre esse lugar. Vai transbordar rios de águas vivas. O Espírito vem sobre nós. Deixa o Espírito Santo de Deus ser derramado sobre a sua vida. Vamos? Vem derramar sobre nós teu poder. Faz chover aqui. Vem com tuas águas de glória e poder. Faz chover aqui. Escuta isso, ó. Não há nada melhor do que estar em tua presença. Anseio por mais de ti. Não existe nada melhor do que viver em tua presença. Anseio por mais de ti. Não há nada melhor do que estar em tua presença. Não existe nada melhor do que viver em tua presença. Anseio por mais de ti. Deus, vem derramar sobre nós teu poder. Faz chover aqui. Vem com tuas águas de glória e poder. Faz chover aqui em mim. Valeu! Benção demais, cara. Muito bom a gente estar junto aqui, viu?